Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda no capítulo 4, nós estamos tratando a pluralidade das existências, a encarnação nos diferentes mundos. Hoje, nós vamos tratar da questão número 187, onde Kardec faz uma pergunta aos espíritos, que foi a seguinte: a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? E eles respondem o seguinte: não, é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro mundo, né? Operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Ou seja, na medida em que nós necessitamos, né, por uma questão evolutiva, nós espíritos vamos evoluindo. Então pode ser que a gente chegue num determinado mundo onde a roupagem fluídica, né, o perispírito, ele é menos matéria, ele é mais fluídico. Né? Então o que acontece? Há um ajuste automático. Então nós precisamos desse ajuste porque tudo é matéria. Obviamente existe a matéria física e a matéria do perispírito e o espírito. Então essas matérias elas vão ficando cada vez mais fluídicas, ou seja, a gente não há tanta necessidade da matéria física. Por quê? Em mundos mais evoluídos, mundos mais virtuosos, né, logicamente que nós somos menos propensos a viver na matéria, porque o espírito vai evoluindo, vai vendo que existem outras formas, né, de você avançar dentro da evolução. Então a matéria ela vai ficando menos importante. Tá? Dentro dessa ótica, o espírito Miramês faz um comentário tratando desta resposta, né, que os espíritos deram para Kardec. E o artigo que ele diz aqui é a força mental. Vejamos um pouco mais para entender este ponto. Né? A mente educada é tudo para a felicidade da alma. As reencarnações sucessivas em variados mundos que circulam no espaço cósmico são escolas que têm a missão de educar a mente dos habitantes. Ou seja, né, a gente ser feliz, para a gente ter uma vida mais tranquila, mais serena, a gente tem que educar nossa mente, os nossos pensamentos, que isso nos serve de referência para termos uma vida mais equilibrada. Essa educação não se faz em curto espaço, ela leva milênios incontáveis. Né? Evoluímos entre uma encarnação e outra alguns pontos. Obviamente que se a gente espera numa só alcançar o grau evolutivo máximo, não conseguiremos, porque são enormes, né? São quantidades enormes de lições, de aprendizados, né? E de fato, né, quando nós passamos de uma encarnação para outra, a reparação que às vezes temos que fazer, porque em algumas reencarnações houve os débitos, tivemos alguns tropeços, então toda essa trajetória, toda essa caminhada, ela leva bastante tempo. Então a gente não pode achar que em uma encarnação seremos capazes de passar por todas as lições, absorvermos internamente, né? Que é o mais importante, porque não adianta a gente passar pela lição, mas será que aprendemos? Será que realmente aquilo está no nosso mundo interno? Né? Enfim, levamos milênios, né, para que a gente possa estar adquirindo e aprendendo. Porque educação dos espíritos dentro das ordens de Deus não é o que se fala no mundo por alguns estudiosos, com ideias baseadas em repetições por vezes humanas. Tudo isso são processo e nunca a realidade das coisas de Deus. O despertamento espiritual vem pela força do tempo, nas condições naturais das atividades do bem, que os espíritos elevados nos revelam e as almas iluminadas nos deixam exemplos em várias posições onde são chamados a servir. Então, observemos os espíritos mais iluminados, as pessoas que têm uma capacidade evolutiva maior que a nossa, que nos traz bons exemplos enquanto está aqui no corpo físico. Né? Nós podemos citar vários que passaram pelo planeta Terra com a missão de servir a humanidade, sem nenhum tipo de recompensa em troca, apenas pelo exemplo, né, de mudar para melhor as coisas. Né? Então, realmente, né, temos que observar o comportamento e refletirmos sobre isso e mudarmos também o nosso comportamento nesta direção do exemplo desses bons espíritos que reencarnaram, que nos deram, né, o testemunho que é possível mudar, é possível servir, né, sem querer recompensa, sem querer nada em troca. Né? As regras humanas são falíveis e muitas delas perniciosas. A natureza nos ensina, na simplicidade da vida, como devemos levar uma vida honesta e com segurança pela fé. Ou seja, né,
os nossos bons exemplos é o que garante a perpetuidade também dos nossos condescendentes, né? Então, se nós vivemos uma vida com honestidade, com integridade, com ética, respeito ao nosso semelhante, respeito a todas as criaturas que habitam o planeta Terra, com certeza estamos fazendo do planeta um lugar melhor. E ele estará sempre evoluindo, porque se nós alimentarmos este pensamento, né, toda a humanidade é fruto da média do pensamento das pessoas que aqui habitam. Então, se nós cultivarmos isso, estimularmos isso, né, para todos os seres, com certeza teremos um planeta melhor, mais justo, né, e mais ético do ponto de vista de sustentabilidade, né, de não achar que apenas é uma vida só e acabou tudo, né? Então, a doutrina espírita nos ajuda, nos apoia, nos mostra isso, né? Que nós temos que cuidar bem deste planeta, porque com certeza voltaremos aqui em outras circunstâncias, né? Com outros desafios evolutivos, né? No que toca à vida de um espírito que mudou de mundo por necessidade evolutiva, ao chegar a esse mundo, ele muda de roupagem e se reveste de outra compatível com aquele mundo que lhe empresta as condições de viver, como os homens fazem ao passar para outro país, cujo clima é diferente do de origem. A diferença é que se troca a roupagem perispiritual pelas forças mentais, com recursos do próprio mundo interno. A nossa mente é portadora de todos os recursos espirituais, de todos os elementos que se deseja, de toda a vida, por ser ela semelhante à mente que os criou. Disse o livro sagrado: Vós sois deuses. De fato, todos nós somos filhos do Criador, somos seus semelhantes e temos todos os recursos para a nossa felicidade. Então, no que diz respeito, vós sois deuses, devemos buscar dentro de nós, né, refletirmos sobre os pontos que temos sofrido, sobre as nossas dificuldades materiais, emocionais, conflituosas, enfim, todo tipo de dificuldade que nós estamos encontrando, que nós podemos sim encontrar respostas, pelo menos direção, para que a gente possa andar na direção correta. E aí sim o sofrimento, as dificuldades começam a diminuir, porque nós estamos de encontro, muitas vezes, com aquilo que precisamos passar. Então devemos pedir força a Deus, a espiritualidade superior que nos apoia, que nos assiste, para enfrentar esses problemas. Porque, de fato, muitas coisas que estamos passando faz parte do processo evolutivo. Então, se não for agora, será numa outra oportunidade. Se pudermos fazer agora, que foi dentro do nosso planejamento reencarnatório, será melhor para nós. Porque nas próximas já não teremos mais que voltar, né, e refazer aquilo que talvez não tenhamos feito tão bem. Não temos passado por aquela lição e talvez não tivemos ainda o aprendizado sobre aquela dificuldade, não é? A alma, quando passa para um mundo venturoso, troca de roupa fluídica. São os tecidos sutis do perispírito, feitos ou modelados de acordo com o mundo que deverá habitar. Ou seja, proporcional àquele mundo, o espírito ele se adapta, ele troca essa roupagem porque ele necessita de uma roupagem, né, adequada ao mundo que ele está ali habitando. A troca é de acordo com as condições do mundo, para que o espírito encontre meios mais fáceis, instrumentos mais adequados para viver, onde a paz e a felicidade possam ser seu clima de amor. Para isso, devemos começar no mundo que nos encontramos, a educar-nos em todas as modalidades que a nossa compreensão busca. Aos que já tiveram a felicidade de encontrar a doutrina dos espíritos, que Deus abençoe para que dela façam bom proveito e não percam a oportunidade de se aperfeiçoarem todos os dias, horas e minutos. Ela é o mesmo Cristo convidando os seus discípulos para mais perto do Senhor. Devemos mudar de roupagem em todos os sentidos, no pensar, no falar, no escrever e nos atos, e que a nossa vida seja uma indústria de roupas da mais pura linhagem de amor, para que possamos encontrar o entendimento e com ele a paz espiritual, aquela paz com o trabalho e aquele trabalho com amor e caridade. Tanto os corpos como os perispíritos, nos variados mundos, têm variações correspondentes com a evolução de cada mundo, pois é a justiça de Deus, dando a cada um o que ele merece dentro do padrão do que conquistou nas dobras do tempo. E assim termina o comentário do Espírito Miramês sobre essa questão, né? Das variadas, ou seja, se o perispírito também muda. Ele muda, porque
cada mundo exige, né, uma roupagem diferente. Então, na medida que o espírito vai avançando, vai progredindo, e é um desejo interno de todos nós, que nós possamos progredir, porque nós caminhamos para a evolução. Se nós olharmos com o passar do tempo, o planeta Terra, né, já foi um planeta bem mais difícil. Hoje o planeta Terra tem condições melhores, e cabe a nós mantermos essas condições e a melhorar ela. E essa melhora virá de acordo, né, com os nossos atos, de acordo com os nossos pensamentos, né, para a direção que nós estamos andando. Então, toda a matéria, né, ela auxilia o espírito na sua evolução. O perispírito ele está a serviço do espírito, buscando lhe proporcionar sempre a melhor condição para o seu aprendizado e crescimento. Ou seja, o perispírito também é uma matéria, assim como a matéria física, assim como o espírito, mas o perispírito está intermediando, né, para que o espírito possa, através do perispírito, dar o direcionamento, né, para que sim, para que aí sim a matéria possa executar. Então, o perispírito também ele passa por uma transformação de acordo com o mundo que nós vamos habitar. Então, o perispírito também é uma matéria. Toda matéria auxilia o espírito a concluir o seu avanço, a sua progressão, né? A sua evolução, sempre no sentido de buscar a transformação no bem, no amor, na paz, né? Nas atitudes benéficas, ok? Eu acho que essa lição trouxe alguns pontos importantes, né? Que tudo evolui. A matéria evolui, o espírito evolui, o perispírito também precisa estar adequado para que o espírito possa, né, de fato, concluir aquilo que necessita naquele mundo que ele está prestes a habitar. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.